Sejam bem-vindos para mais um Amadcast. E hoje vamos falar sobre um tema que é muito relevante, afinal de contas, né, sem cliente a gente não faz nada, mas vamos falar de prospecção de clientes com Camila Soares. Olá, pessoal. Muito obrigada. Bem-vinda, Camila. Que bom que você está aqui com a gente. O prazer é todo meu. Fico muito honrada com o convite, especialmente para falar desse tema tão importante que a Faculdade de Direito não nos ensina, né? Prospectar clientes. É um prazer estar aqui e eu espero que eu possa contribuir. Eu tenho certeza que com sim. Com certeza contribuirá, sim. Camila, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Eu já conheço um pouco, mas assim, eu sei que você tem uma trajetória que você foi mudando de fases. E como você chegou hoje nessa advogada empreendedora, essa advogada que realmente tem despontado e tão focada no seu escritório? Ok. Eu sou do interior de Minas, João Molevade. Venho de uma família que não tem advogados, nunca teve ninguém ali para fazer nada relacionado à área jurídica. E me formei lá na minha cidade mesmo e não me preparei durante a graduação sobre como seria após. E mesmo tendo ganhado o prêmio de melhor aluna do curso, aquilo não representou nada. Eu era uma advogada com a AB no bolso e desempregada, não tinha oportunidades, não sabia por onde começar. Trabalhei para alguns escritórios lá na minha cidade mesmo no primeiro ano de formada, mas aquilo era muito, assim, parado, não tinha oportunidades. Eu tive 3 clientes em um ano, era uma coisa assim, completamente fora da realidade. Aquilo estava me desanimando muito. E aí eu resolvi vir para Belo Horizonte buscar outras oportunidades e passando muitas dificuldades, morando em República, trabalhando como advogada associada. E nesse meu percurso, ao longo dos anos, né, eu fui realmente ali desenvolvendo primeiro as habilidades técnicas, primeiro desenvolvendo a parte ali das hard skills, que a gente pensa nas titulações, nos livros, a parte ali toda técnica do direito. Até que chegou um momento que eu percebi essa necessidade de olhar para outros lados, porque mesmo entendendo que eu era boa tecnicamente, eu não tinha clientes. Eu não conseguia prospectar clientes na minha advocacia autônoma, em paralelo. E a partir dali, lá por volta de 2017, eu me formei em 2013, então lá por meados de 2017 e 2018 que eu resolvi abrir os olhos para outras coisas, tirei aquela viseira do direito. E desde então venho estudando, desenvolvendo os estudos e habilidades sobre temas para além do direito. E o que eu percebi? Uma grata surpresa quando a gente abre os olhos para esse outro mundo e percebe por que eu não fiz isso antes. Porque aí realmente eu comecei a ter resultados, comecei a ter clientes. E aí fui construindo minha carteira de clientes em paralelo, trabalhando em escritórios ainda como associada, até que eu pedi demissão e abri o meu próprio escritório. E enquanto dona de escritório, percebi que não bastava ser dona, eu também tinha que empreender. E esse empreender que passa por todas essas habilidades, principalmente a habilidade em vendas. Porque não é porque nós somos advogados que não vendemos. Vendemos a nossa ideia, o nosso posicionamento. Então, foi a partir daí que realmente, né, a gente chegou nesse conjunto e em quem eu sou hoje. E tanto como advogada, quanto também nos meus negócios digitais. E percebendo toda essa importância. Esse que é um resumo da trajetória. E quando que surge aí, dentro desse contexto todo, a Camila professora? Sim, a parte da docência foi bem legal, porque eu venho de uma família de professoras, minha mãe, minhas tias, todas professoras, e eu tinha um sonho ali dentro de mim de também lecionar. E acabou que a docência me ajudou nessa trajetória, na formação de uma autoridade perante os clientes. Então, eu já era especialista, já tinha pós-graduações, quando comecei a buscar oportunidades como professora. Recebi vários nãos, até que eu comecei aí a me oferecer para dar palestras gratuitas, fui indo de porta em porta, até que uma hora uma oportunidade surgiu. E desde então, aí eu comecei as aulas em graduação, especializações, concluí meu mestrado também. E hoje a docência ela entra como uma parte que deve se representar ali 20% talvez da minha atividade, mas é algo que eu não abro mão, seja como uma coisa que realmente me relaxa, que é quase um hobby, vamos dizer assim, que a gente brinca que os problemas da advocacia chegam na sala de aula, você esquece. Os alunos, eles dão uma energia muito grande pra gente. E acabou como um reforço da minha marca também, porque eu percebi
que os clientes passaram a me enxergar também com mais respeito depois que eu me tornei professora. Então, um conjunto de fatores aí. Interessante. Né? E aí, Camila, assim, pra gente entender, quando você percebeu a necessidade de se posicionar, você estava no escritório como associada, e aí começou, qual foi o seu pontapé inicial? Você foi para as redes sociais? Porque a gente tem muito jovem advogado associado na AMAD. Então, assim, muitos se inspiram, né, em casos e com certeza vão inspirar na sua história. O que você começou? O que você viu a necessidade quando você precisou realmente? Agora eu vou sair desse escritório, que eu era associada, você montou o seu, além de pensar como empreendedora, quais foram as outras estratégias que você, né, pelo menos percorreu aí? Ok. É legal sua pergunta, Ana, porque eu não fiz no primeiro momento intencionalmente. Eu fui meio que levada por aquilo. Então, eu não me posicionava no digital, eu não tinha nem Instagram na época, eu tinha ficado mais de 3 anos sem ter acesso à rede social. Não gostava, não via necessidade daquilo. E por conta de um dos cursos, um primeiro curso que eu fiz, onde falava, né, advogado vende, falei, que coisa diferente, nunca ouvi isso na minha vida, deixa eu entender mais sobre isso. E um dos, né, ele chama Alexandre Lacava, que inclusive tem um livro que chama 7 Passos para ser um líder em vendas. De vocês. Nós já fizemos lives, ele é muito bom. Não tem nada a ver com a área jurídica. E aí ele tava num curso da área jurídica, eu falei, gente, peraí. Quando ele falou sobre isso, a importância de nós nos posicionarmos a todo momento, porque a nossa imagem vende, mesmo que você não esteja ali falando com aquele cliente, todas as pessoas que estão nos vendo ao nosso redor, elas vão criar uma imagem que você é um advogado. E aí ele falou da importância do digital também nisso, para esse posicionamento. E eu falei, nossa, digital, ok, guardei aquela informação, mas não fiz nada com ela. E já era professora, então eu já lecionava presencialmente, mas os cursos, eles eram transmitidos, era um curso preparatório, e eles eram transmitidos para o Brasil todo. E aí eles fizeram uma reunião lá no curso preparatório para os professores, olha, nós estamos sentindo falta de uma presença digital de vocês, porque os alunos, majoritariamente, eles estão online, não aqui na sala. A sala tinha 20 presencial e o resto era só em âmbito online. Então, desenvolvam as redes, nós vamos dar um treinamento, comece a postar e tal. E eu falei, gente, não é possível que eu vou ter que fazer isso. Não é possível. E aí, acabei fazendo por conta disso. Realmente, se eles colocaram isso, é importante, eu vou fazer. Mas sem nenhuma estratégia, eu comecei a postar aquilo ali de qualquer jeito. Só postava lá trabalho, uma palestra, uma aula, sem nenhuma estratégia. E aí eu comecei a perceber que as pessoas começaram a me notar com outros olhos. Então, clientes começaram a vir, mesmo que eu não estivesse produzindo conteúdo para cliente. As pessoas, você advoga? Eu já era advogada há mais de 6 anos, mas as pessoas não sabiam. Eu ia para João Levade e as pessoas falavam, você já se formou? Sim, há 6 anos eu advogo pra caramba, eu tô trabalhando igual uma louca. E ninguém sabia. Então eu percebi os resultados e quando eu vi que tinha uma potência ali, eu comecei a me dedicar intencionalmente. Então eu comecei a estudar, comecei a fazer realmente vários cursos para me posicionar. E isso fez com que a marca Camila Soares surgisse, mesmo trabalhando para outros escritórios. Então eu saí por trás daquela logo do escritório, comecei a aparecer mesmo Camila advogada. Com isso, os clientes em paralelo, o meu nome na rede social que foi ficando forte. E aí eu consegui fazer a estruturação para sair. E é uma coisa que você falou, Ana, que eu falo com os meus alunos. Hoje eu leciono no MBA da PUC Minas, exatamente a disciplina de marketing e branding. Na parte do branding, que é a marca pessoal, muitos perguntam, mas eu trabalho no escritório. Como que eu vou fazer isso? Não há empecilhos. E na realidade, se você perceber uma resistência dos sócios, dos chefes, basta ter uma conversa com eles. Olha, eu tô fazendo isso também para crescer o negócio de vocês, para crescer a marca do escritório em paralelo. Porque se o advogado cresce, com certeza o escritório que tá ali também atrelado vai crescer também. Com certeza. Então começar a se posicionar. A imagem das pessoas ali, dos seguidores, eles começam a enxergar, enfim. Então é importante, né, pro advogado até o que está associado. Não ter tanto esse receio, é importante você tocar nesse assunto, porque isso é uma dúvida que muitos têm, né? Tem que ser só o sócio, né? Só o sócio vai aparecer, só os donos do escritório, e muitas vezes não. Uma equipe forte,
eu acho que só faz realmente crescer o próprio escritório, né? Independente Concordo. de quem esteja aparecendo. Concordo. Aí é o Sem estímulo, dúvida. e aí é tudo conversado, né, claro. Com certeza, se percebeu uma resistência aí conversa, só ser transparente nesse sentido, mostrar as ideias, porque eu acredito que aí até o próprio sócio, o dono do escritório, ele vai ver que você tá com um engajamento, um interesse maior, isso pode ser até requisito para promoções, para você ser mais remunerado naquele escritório e perceber isso, que a gente não precisa se esconder por trás dos escritórios, por trás das marcas, que nós somos a nossa marca onde quer que a gente vá. Então não importa se eu fosse fechar meu escritório hoje, abrir outro, se eu fosse ser associada de novo, se eu fosse abrir um outro. É Camila, advogada. Onde quer que eu esteja, é o meu nome. E o nosso nome é o maior ativo que a gente tem. Então, isso que os advogados, especialmente em início de carreira, têm que pensar. Eu não preciso me esconder por trás dessa marca. E a pandemia mostrou muito pra gente isso. Quantas pessoas foram aí desligadas dos escritórios e se viram perdidas. Como que eu vou começar? Porque ninguém nem sabe o que eu faço. Porque ficaram a vida toda escondidas atrás, né, de uma certa logo, de uma empresa, um escritório. Né? E eu me assemelho muito com a sua história, no sentido de ter sido associada, quando eu comecei a pensar em sair, porque até então estava tudo muito confortável, mas quando eu comecei, por onde que eu vou começar? Que eu falei, e aí? Como é que eu vou ficar conhecida? Como é que eu vou ter cliente? E aí a gente foi, né, Ana? Várias conversas, a gente começou, eu falava, eu vou produzir conteúdo. E aí foram vários e vários cafés, e a gente ia começando ali, meio que todo sem estratégia, mas eu comecei a produzir conteúdo. E chegou uma hora que eu senti que era a minha hora, assim, eu já estava conhecida e que agora vai. Mas assim, a gente vem de uma concepção, desde da faculdade, a gente forma com essa ideia de que a gente não pode prospectar, que a gente não pode fazer a prospecção, a captação, eu queria, só porque eu sei hoje que tem uma diferença entre os dois termos, né? E aí eles falam muito que você só pode atrair o cliente. Mas o que é esse termo? Prospecção e a captação. Qual que é a diferença entre eles? Ótimo. E isso é interessante que na faculdade a gente tem a disciplina de ética, mas a gente não aprende esses conceitos, que são os que seriam determinantes para a nossa advocacia. Então a gente aprende as regrinhas, né? Advogado não pode captar, mas na prática todo mundo forma e fala assim, eu preciso captar clientes. Então, a primeira distinção que eu quero fazer para quem está nos ouvindo é que captação é diferente de prospecção de clientes e a captação ela é proibida. Então, a captação é tudo que denota mercantilização da profissão. É uma coisa que vai tornar a nossa profissão como se fosse uma coisa ali pejorativa, muito agressiva. Tem uma série que é aquela Better Call Saul, do advogado lá do Breaking Bad. Ele, nos Estados Unidos, é permitida a captação, então tem outdoor, tem ele lá no metrô, tem vídeos na televisão, ligue já para o advogado. Isso não pode ser feito pelo nosso código de ética, pelo nosso provimento. Embora a gente saiba que existem pessoas que descumprem, seja com panfletos, seja postando, por exemplo, quem são os clientes do escritório, valores de causas e honorários, isso tudo é proibido. O que é permitida? É a prospecção. Prospecção pode ser sinônimo de conquista, de atração de clientes. É o que é lícito. Aí, pelo próprio nome, a gente já vê que é um pouco mais sutil. Então, essa atração de clientes hoje, nós temos formas de fazer offline, online, sem infringir o provimento 205 de 2021, que é o mais recente sobre o tema, sem infringir o código de ética, porque a gente não vai estar tratando a advocacia como se fosse essa barganha, essa coisa de aviltar honorários, de mostrar resultados. Então é uma coisa mais sutil que nós fazemos, e aí entra muito hoje as opções do digital que nós temos para fazer isso, que escalam o nosso serviço ainda mais. Então essa é a primeira distinção que a gente tem que fazer. O advogado não pode fazer, por exemplo, distribuição de panfletos, brindes de forma indiscriminada. O que é isso? Eu não posso promover uma palestra para pessoas aberta, 100% do público, e sair distribuindo brindes. Brindes, por exemplo, são somente para os clientes, para aquela pessoa que já tem um vínculo com o escritório. Eu não posso, em uma entrevista em rádio ou TV, passar o meu telefone ao final. E isso muita gente faz, a gente sabe. Passar o telefone ao final não pode. Eu poderia passar o site ou o e-mail do escritório. Então são algumas sutis questões que a gente vai percebendo, mas que é possível fazer uma prospecção lícita. A gente não precisa infringir o código hoje.
muitos advogados que sequer leem, às vezes, o provimento, fala, a OAB proíbe tudo, não pode fazer nada. Aí quando me questionam, eu falo assim, você já leu? Peraí, já leu o provimento? Porque você vai ver que tem muitas possibilidades. Mesmo com as restrições, existem inúmeras formas. E quando eu apresento isso para os meus alunos, eles falam, sério que pode isso tudo? A pessoa não dá conta de fazer aquilo tudo, então ela realmente vê que existem ferramentas. E essa é a principal distinção, né, pra gente partir aí na nossa conversa. Eu vejo muito, Camila, assim, que às vezes os advogados eles têm muito receio, mas se ele pensar que ele pode orientar e escrever ou fazer posts, enfim, gravar alguns vídeos sobre determinados assuntos, sem a conotação de garantir algum êxito ou dar exemplos. Às vezes tem muitos advogados que inclusive colocam os números de ações e tal. Eu entendo até que não é uma infração, mas eu acho que a gente deveria ser um pouco mais sutil, a gente abordar apenas o assunto. E aí orientando, então acaba que pessoas que gostem daquele assunto ou que estão passando pela mesma situação, eles vão se interessar por aquele conteúdo. Esse advogado atua nessa área, e aí ouve aquilo, já fica ali, aquele advogado atua com isso. E isso não seria como se diz, uma prospecção direta. Isso. E aí entrando nesse assunto assim, qual seria essa diferenciação da prospecção ativa e passiva? Ótimo, Ana. Isso é bem legal porque, como você falou, o cliente, potencial cliente, ouvindo aquilo ali, que é a história por trás do caso, sem elementos concretos, sem nome de cliente, sem dados do processo, é uma história, e histórias conectam. Então a pessoa pode se sentir ali realmente conectada com aquilo, entender aquela dor e falar, deixa eu entrar em contato com esse profissional para buscar uma orientação. Esse tipo de divulgação é o que a gente chama de prospecção passiva de clientes. A passiva significa que você está fomentando, seja no online ou no offline, conteúdos informativos. Você está trazendo informação educativa para esse cliente, mas ele vem até você e não o contrário. Então, você vai produzir, vai ter ali o seu cartão de visita hoje, né, que é a rede social. Você, seja num evento, numa palestra, você está fazendo as informações, mas você não vai até a pessoa e bate na porta dela, você não vai até o cliente e manda um direct, manda um WhatsApp, ele te busca. Então, seja por uma hashtag, às vezes, que ele tem uma dúvida lá, direito do trabalho, encontra um vídeo do advogado respondendo uma dúvida. Aí, esse é o tipo de prospecção passiva. Todo o conteúdo que a gente produz nas redes hoje se você não promove essas publicações, elas estão ali de forma natural, orgânica no seu perfil, são prospecção passiva. Então, a pessoa veio até você. Já a prospecção ativa, que também está sendo permitida hoje pelo nosso provimento, é quando o advogado utiliza de meios para ele aparecer para o cliente, para ele chegar para um cliente que a princípio não fez aquela busca direta. Então vamos pensar, o Google Ads hoje, que é uma ferramenta onde a gente paga para estar mais bem ranqueado no Google. Eu escolho palavras-chave, advogada, civilista, Belo Horizonte. Vai aparecer lá Camila Soares como primeiro. Eu pago para estar ali naquele primeiro lugar. Então eu estou fazendo algo mais ativo para que o cliente me encontre. Assim como os patrocínios dos posts no Instagram, no Facebook. A pessoa está rolando o feed e de repente aparece anúncio, um vídeo de um advogado. Então deixa eu clicar para entender mais sobre isso. Essa é a publicidade ativa. Ambas são permitidas, aí o advogado tem que tomar cuidado, na realidade, só com o que a gente tem, né, em relação à restrição da ostentação, que é uma questão que está prevista também no provimento, que seria a gente patrocinar publicações onde a gente pega e relaciona diretamente um bem material, uma conquista, um êxito bem ali de uma viagem, de um carro, de um apartamento, falando literalmente que aquilo decorreu da sua advocacia. Eu discordo, inclusive, dessa previsão. Em qual sentido? Nós trabalhamos com isso, então é óbvio que é fruto do nosso trabalho, tudo que a gente adquirir. Porém, para aquilo não parecer muito apelativo, então eu não poderia pegar um vídeo e falar assim, eu só comprei esse apartamento porque eu fiz tantos clientes esse mês e tantos de honorários, decorre do seu trabalho, e patrocinar aquilo.
Então, se você também postar que é uma conquista, mas deixar de forma orgânica, não vejo problema. Até o momento também não tivemos nenhum posicionamento direto do AB, então a princípio também não vejo problema nisso. E o que eu sempre falo com os advogados, na dúvida é melhor pecar por menos do que por mais nesse caso. Entendi. Ficou em cima do muro ali, será que isso vai infringir? Então reformula o texto, reformula a publicação para evitar. Se tem dúvidas, já é sinal de que pode ser que tenha alguma infração. É dar uma lida, tanto no provimento como, né? E o provimento é curtinho. É mais pra ter, eu acho que é essencial para o advogado ele saber exatamente o que ele pode fazer, o que é permitido, até para não correr essas dúvidas. E aí ele relaxar, não, isso pode, isso não pode. Eu acho que começa daí, exatamente. Mas muitos vão instintivamente, aí posta, e aí é sempre tomar cuidado, né? Quando é muito, eu acho assim, o êxito muito exacerbado, fica, né, só prometendo o êxito, ou dando um exemplo, mesmo que seja, a gente tem sucesso nas causas, mas a gente não pode nunca incentivar o cliente, ou parecer que conosco é que seria, né, essa causa seria um diferencial, porque tem muitas pessoas que atuam da mesma forma. Então, acho que é aí que o advogado tem que só prestar atenção nesse pequeno detalhe. Mas comentar um caso, comentar alguma coisa sem esse destaque maior, né, numa garantia, até porque como prestadores de serviço, a nossa atividade é de meio. Isso. Então, a gente não tem como garantir um resultado final. Sim. Né? Então, Aí imagina só, tem advogado que posta toda vez, liminar deferida, tutela deferida, sentença procedente. Sim. Será que o escritório dele é só assim? Claro que não. Claro que Todo não. mundo sabe que não. Porém, o cliente que assiste aqueles stories, que assiste aquelas Acha que ele ganha publicações, tudo. vai formando na mente dele que é uma garantia de êxito, que é uma garantia de sucesso. E aí, como que fica? Porque, na verdade, a gente não pode dar essa garantia, como você muito bem colocou, é uma obrigação de meio. Então, aos que querem, às vezes, destacar que teve uma sentença favorável, uma tutela favorável, não pode ser sem contexto. Você tem que explicar o que está envolvido naquele caso, como você trabalhou, às vezes a técnica que você utilizou, que o trabalho foi diferente por esse e esse ponto, e aí você atingiu o resultado obtido. É diferente de eu sair colocando lá print de coisas favoráveis, porque aí isso vai formar uma sensação de que você está garantindo o resultado. Então, você quer contar que você teve um êxito? Pode, mas conta a história por trás que você desenvolveu para chegar naquele resultado. Uma outra coisa também que os advogados fazem que não é adequada é trazer também uma orientação informativa. Ele vai lá, explica tudo, faz o post, faz um carrossel, todas as dicas, mas no final fala, me chama no direct que eu tiro a sua dúvida. É um detalhe. Então, o post tá todo correto, tá com a instrução, o caráter educativo, mas no final, nesse convite para ação, pode ter uma infração aí. Então, em caso de dúvidas, busque um profissional. Em caso de mais informações, clique no nosso site, confira o nosso artigo, busque orientação jurídica, deixe uma coisa mais aberta, para não parecer que é só você. Então, consulta grátis, ligue já para o nosso escritório. Tudo que é direto demais, você evita, descarta e deixa sempre essa orientação num caráter geral. Procurar ser mais abrangente, né? Isso. As pessoas têm que ter muita noção, que às vezes eles criam uma ação até para caráter mesmo, né? Quem está vivenciando aquela situação e sem querer acabam infringindo. Sem querer, sem saber. Esse que é o principal. A gente vê que as pessoas não erram de propósito. Não é uma coisa proposital. Vou fazer isso e vou garantir. Óbvio que a gente sabe que tem às vezes profissionais e profissionais. Mas assim, tem que tomar muito cuidado. E a gente, até mesmo numa consulta jurídica, a pessoa está dentro do seu escritório, a gente nunca vai garantir um êxito numa causa. Até porque os julgadores sempre são diferentes. Então você não pode garantir, mas explicar até para o cliente estar ciente na hora daquela contratação o que realmente foi contratado e o que o advogado vai executar. Então, alinhar as expectativas. Porque senão, às vezes, o advogado me garantiu. A gente, às vezes, quando vai conduzir, às vezes, no meio de um processo, esse advogado garantiu. Porque é muito comum mudança de procurador. Sim, eu já passei alguns apertos com isso. Mas falava assim, mas lá no início a pessoa me garantiu isso. E aí você tá ali dentro daquele contexto, já no decorrer da ação E aí cria uma indisposição, aí o próprio cliente fica insatisfeito porque ele vai se recordar da consulta, que foi o primeiro contato.
E aí cria uma frustração, o que ele vai fazer? Procurar um outro advogado. Ele não vai permanecer porque ele vai... esse eu já não confio, quebra a confiança. E isso desvaloriza toda a classe, porque o que ele passou de situação de desconfiança com o advogado anterior, ele vai trazer essa bagagem para o próximo. Então, vai ser muito mais difícil. O advogado, além de fazer o trabalho dele, ele vai ter que reconquistar essa confiança e demonstrar isso. Olha, não é bem assim, mas a gente vai fazer o trabalho agora de forma mais adequada. Essa promessa de resultado, de causa-ganha, isso é uma coisa assim que jamais deveria acontecer, né? E assim, e até para nós darmos a notícia também, quando tem uma improcedência, né, em primeira instância, é muito mais tranquilo. Lembra, porque você até retoma, havia um risco, você já até pontuou, né, durante essa contratação toda, quais eram as vulnerabilidades daquela situação. E, infelizmente, o julgador pensou dessa forma ou daquela, então não cria uma expectativa, né, do cliente, mas nós vamos recorrer, é possível modificar. O cliente certamente não vai querer mudar de advogado, porque ele já sabia daquele né, problema que poderia acontecer. Sim. Mas é possível reverter, e mesmo se não reverter, ainda assim ele sabe que o advogado buscou todas as formas para tentar modificar essa situação. Então ele não vai perder esse cliente vai voltar. Isso. Não é que o êxito sempre vai estar atrelado à permanência do cliente. Então isso todo mundo tem que atentar. Não, de fato, mas o cliente também, quando tem confiança e que ele percebe, né, a forma também, depois que você prospecta, você vai mostrando para o cliente o seu esforço, o que você está fazendo, dando atenção, aí já fica aqui o convite para a Camila vir no próximo podcast para a gente falar sobre fidelização de clientes. Mas assim, quando você vai mostrando tudo isso, pode chegar no final e não tem um resultado favorável, mas o cliente vai saber que você fez o melhor. Sim, eu tive uma cliente que no mesmo dia que eu fui comunicá-la na verdade, a gente tentou reverter até em grau de recurso o caso dela e não conseguimos. No dia que eu dei a notícia, a gente finalizando a conversa, ela trouxe uma outra dúvida de uma outra demanda e ela falou, me manda a proposta desse outro caso. Eu vi seus stories. E aí eu falei, olha só, na mesma ligação, não foi nem no outro dia, numa outra reunião. Eu dei uma notícia ruim e ela pediu a proposta de outro serviço. Porque ela confia no meu trabalho, independente disso. Não houve promessa de resultado, houve realmente o melhor trabalho que eu poderia fazer naquela circunstância. E isso sempre foi apresentado, sempre teve transparência, ciência. Tanto é que ela solicitou essa nova na contratação, na mesma notícia, né, da improcedência, que não é nada fácil. Então isso mostra que realmente essa transparência e alinhar as expectativas com o cliente é fundamental, para não ficar daquele disse-me disse depois, prometeu e não conseguiu. Sempre lembrar isso, nós faremos o melhor para você, mas não podemos prometer algo que não depende de nós, especialmente no âmbito que vai para o Poder Judiciário. Né? Exatamente. E assim, Camila, o que você deixa de orientação, porque para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, no sentido de que eu estou começando, por onde começar? Para começar, eu orientaria a fazer um site. O site, eu acredito que é a principal plataforma hoje para esse advogado ter. Tem hoje plataformas que você faz um site gratuito. Eu, inclusive, até vi ontem ou anteontem, né, do dia que a gente está gravando aqui, mas a OAB lançou o meu primeiro site. Então, hoje, na hora que você pega a sua carteira, né, já vem um código para a criação de um site. Perfeito. Aí tem 1 ano, 2 anos, não sei, mas já o primeiro site, porque é um pontapé inicial. Não, excelente, eu não sabia disso, melhor ainda. Eu oriento para os meus alunos fazer o Wix, que é WIX, é um site gratuito que você mesmo vai assistir um vídeo no YouTube, pega um dia lá, senta e faz. E lá você pode reunir os links para suas redes, WhatsApp, você pode reunir, fazer um blog para você publicar artigos, colocar o link para o seu canal do YouTube. Então, tem muitas plataformas, mas começa pelo site, que é a base, porque aí sempre que você precisar mostrar um artigo para o cliente, mostrar uma notícia, algo, você sempre chama ele mandando o link do site, porque ele vai ter um fortalecimento ali da sua marca, ele vai dar uma credibilidade. É diferente de ficar só na rede social e sem falar que a rede social ela pode acabar. Não vai acabar tudo, né? Mas vai trocar. Então pode ser que acabe o Instagram amanhã, vai todo mundo, enfim, pro TikTok, acaba o TikTok, vai pra uma outra. Nós não temos essa segurança. Então se você constrói aquilo só numa rede e ela acaba, que a gente tá refém, né? Não é nossa, você ficaria ali desassistido. Então o site, eu diria que é o principal. E no segundo momento, você fazer esse investimento em produzir esses pequenos artigos, trazendo de forma bem coloquial, uma linguagem simples para o cliente, aquelas principais dúvidas que vão surgindo. Então você vai lá,
faz um artigo ali de 2 páginas, 1 página e meia. Você sabia que, vamos pensar uma coisa básica aí de consumidor, tem direito ao arrependimento numa compra online em 7 dias? Simples, fez a dúvida. E aí o que você faz? Produzir o conteúdo de uma forma inteligente. Aproveita a mesma dúvida, que era uma coisa às vezes que você respondeu para um cliente no WhatsApp, você vai lá, faz um pequeno artigo, grava um vídeo de 2 minutinhos, posta ele na rede social, posta ele no YouTube, vai pro Instagram, cria um post informativo e já vira um post estático ali na rede. Dissemina aquele conteúdo. Cada dia da semana você vai lá, publica em uma plataforma, em algo, né, faz diferente para distribuir aquilo da melhor forma possível. Muita gente fica colocando empecilhos. Eu tenho que produzir uma coisa inovadora que ninguém fez, mas aí para isso eu tenho que estudar, para isso eu tenho que tal e tal. Só vai colocando empecilhos. E o que eu digo sempre para os meus alunos? Pega aquilo que está no seu dia a dia. Hoje, fez uma petição inicial de indenização. É o tema do dia. Aproveita e destrincha ele num conteúdo. E isso hoje, pelas ferramentas que a gente tem que o provimento dá, pode ser grupo no WhatsApp, que equivale à lista de transmissão, vai publicar o artigo no site, faz o Google Meu Negócio, cadastra o seu endereço no Google para dar uma confiabilidade maior, vai para as redes. Então, existem várias formas de distribuir isso e você ir formando essa autoridade. Uma coisa que eu falo é que a prospecção, a venda, ela acontece quando a necessidade encontra a lembrança. Todos nós temos necessidade de alguma coisa. Eu tenho necessidade hoje de tomar um café, de comprar uma blusa, de comprar um tênis, e aí vai aparecer aquilo ali na minha frente, o que eu vou fazer? Na hora. Deu match, comprei. O cliente tem as necessidades a todo momento. Quem que vai vir na cabeça dele na hora que ele precisar? Tem que ser o seu nome. Ou então você tem que estar no top 5 ali daquela lista de advogados. E então a necessidade vai existir por parte do cliente. E a lembrança? Você está se fazendo ser visto pelo cliente para ser lembrado? Porque na hora que ele lembrar de você, fechou ali o contrato, vai ter a prospecção. Então, seja nas redes, seja nos ambientes que o advogado frequenta, ele tem que falar a todo momento o que ele faz. Eu sou advogado, eu resolvo esse problema, eu faço isso, eu faço aquilo. Sempre mostrando, porque uma hora vai virar coincidência. Aí vem o cliente, nossa, doutora, lembrei mesmo de você. Lembrou nada, né? Coincidência. É porque você estava ali todo dia, seja na bolinha do story, seja no status do WhatsApp, seja ele vendo você cruzando, entrando e saindo todo dia do prédio. Então, esse fortalecimento é que vai trazer a prospecção a todo momento. Mas começa investindo no site e depois vai destrinchando o restante. E assim, e você entender que você não precisa investir muito para começar a prospectar, porque você mesmo consegue fazer. No início, por exemplo, eu fazia tudo. Hoje em dia eu já não faço, né? Mas no início eu fazia tudo. E desde do site, desde do post ali no feed, até o artigo, o vídeo, a edição de vídeo, tentei, mas não ficava tão bom. Mas à medida que eu fui tendo condições, eu fui investindo nisso e hoje já tá tudo muito profissional. Mas é engraçado, semana passada tinha um post no meu Instagram, eu li rápido na hora que eu aprovei e na hora que publicou eu fiquei olhando para aquele post pensando assim, o que é uma ação de dano infecto? Falei, ô gente, que isso daqui não vai chamar ninguém? Quem que quer saber o que é essa ação? Aí eu fui, né, lá com o responsável da minha agência, que eu falei, deixa eu te falar uma coisa, conta o caso, e aí dentro do contexto você fala que é cabível uma ação, porque ninguém vai vir através do que é uma ação de dano infecto. Então, assim, foi uma reflexão. Na hora, pra mim, tava ok, eu olhei muito rápido, mas na hora que publicou, eu mesmo fiquei olhando falei, que é isso aqui? Sim. E todo mundo consegue começar dessa forma. Todos nós começamos assim, sem ter recursos, do zero, e você vai aprendendo, gente. Vai fazendo tudo do jeito que dá. Não crie esses obstáculos, porque o perfeccionismo, ele é um dos obstáculos da prospecção. Se você achar que ele vai ter que ficar perfeito, que eu preciso de uma agência, preciso de um curso, é só você se enganando. É desculpa atrás de desculpa pra você não fazer com o que você tem. E o perfeccionismo, durante muitos anos, a gente achava que era uma qualidade, né? E, na verdade, eu acho que hoje é um grande defeito, porque ele trava a gente. Trava. Com certeza. Ele pode te deixar estático, então, justamente, mas assim, óbvio que a gente sempre tem que melhorar, claro. Buscar essa perfeição, mas ela não ser o seu objetivo, né? E ela não ser um impedimento para você agir. Na realidade, a pessoa
sempre é óbvio que a gente sempre está melhorando ao longo da vida, mas ter isso em mente, de que tem que fazer a produção. É interessante agora a OAB disponibilizar isso. Sim, achei legal. Ter o site, isso já facilita muito para o advogado. E essa ideia... ele faz lá, quando ele melhorar, ele contrata um design, contrata alguém. Melhora o site. O site já está, né? Já no universo ali virtual, para começar já alguém que procurar. Isso até às vezes quem não tem um escritório físico. Mas se já tiver o site, já tiver bem posicionado nas redes, a pessoa olha ali, às vezes marca as reuniões online ou vai em cowork. Então isso tem uma forma do advogado que ainda está né, no início da carreira, que não tem espaço físico, ele já começar a criar essa estrutura. E a pandemia nos ajudou nisso, porque hoje não há essa resistência, essa barreira de entrada como existia anos atrás para os advogados. Antes era essencial, preciso de um espaço físico. Hoje não mais. É claro que com o tempo você vai, às vezes, muda o perfil do cliente, percebe essa necessidade, vai sim ter um impacto positivo, mas não é determinante para você começar. E essa situação de a gente não ter condições de investir no início e os advogados às vezes colocarem como um obstáculo, só pegar perfis, gente. Pega perfis de outras pessoas que você admira, que você vê que elas estão em uma posição onde você gostaria de estar, e vai descendo aquele conteúdo da pessoa. Vai lá no meu perfil, por exemplo, que é o Camila Soares de underline. Desce o perfil e vai vendo. Quando vocês virem aquelas publicações, vocês vão falar, que é isso? Era assim, um excesso de cor, de informação, de uma poluição visual. Não tinha organização, não tinha estratégia, não tinha nada. Mas foi o que rodou, foi o que trouxe os primeiros clientes, foi o que deu visibilidade. Então, só vai fazendo. Com o tempo, você vai aprimorando. E você só aprende na prática. Não tem outra forma, né? O aprendizado e a pessoa na vai prática. criando uma identidade também. Então, ela vai percebendo que ela gosta mais, o que ela não gosta. E isso é muito particular, né? Às vezes, você olha, às vezes, um feed ali. Não, que lindo e tal. Tem outros que a gente olha e já não gosta, mas é porque a gente não identifica com cor, com estilo. E aí é o estilo do próprio advogado mesmo. Vai criando. Né? É Agora, a cara dele. Exatamente. E o que eu observo muito é que a produção de conteúdo, ela nos vende para o cliente muito antes dele efetivamente chegar na gente. Porque quando o cliente chega, que ele já tem essa conexão com você, ele fala, não, essa advogada é para mim. Ela vai resolver o meu problema. Então eu vejo muito isso, a grande vantagem, né, das redes sociais, porque a gente gera essa conexão e transmite o que é mais importante para o cliente, que é a confiança. Porque a nossa relação cliente-advogado é uma relação de confiança. Se você não confia no seu cliente, se o seu cliente não confia no seu advogado, na verdade, porque tem até cliente que a gente não confia mas se o cliente não confia no advogado, não rola, não dá. É a base da relação. Ele tem que realmente confiar, porque é igual médico, né? A mesma coisa. Você tem que confiar ali no profissional. Não tem como. Ele que vai conduzir isso, ou que vai te orientar o que você deve fazer. Então não tem como você não confiar, o cliente não confiar. É o primeiro passo até para ele ser mais assertivo na contratação. Se ele está desconfiado, ele tem que talvez repensar ou tirar alguma dúvida. E aí, um ponto assim, que eu chamo a atenção sobre isso, eu nem sei se está fugindo muito, mas uma dica aí no atendimento, na hora da prospecção, primeiro contato ali com o cliente, naquela consulta, você tem que sempre buscar estabelecer esses elementos de conexão. Seja a origem da pessoa, onde ela nasceu, onde ela estudou, o que ela faz, com o que ela trabalha, a roupa que ela veste. Busque elementos de conexão, porque quando você se conecta, você aumenta as chances de ter uma confiança da pessoa, confiar em você, e aí sim mais chances dela te contratar. Quando o cliente não contrata e muitas vezes ele não fecha aquela proposta, o advogado pensa, foi o cliente que não quis, o cliente que não viu valor. Mas quem errou na venda foi você advogado. Então assuma a sua meia-culpa, analise estrategicamente o seu atendimento, reformule. Peraí, deixa eu ver, onde eu posso ter errado? Atropelei demais, já falei muito técnico, já fui direto querendo passar o valor, querendo passar a proposta e não ouvi, não busquei nenhuma conexão. Aí você percebe que errou lá no início.
Não é de não no final, não foi o fechamento, não foi o valor, não foi a proposta. Eu, por exemplo, Lá eu no início. nunca passo proposta sem conversar com o cliente. Isso é uma regra que eu tenho pra mim, por exemplo. Teve uma cliente essa semana que entrou em contato, veio por indicação de uma advogada uma advogada que me segue, e ela é daqui, mas ela é representante comercial e não podia encontrar, com a agenda bem, e eu insistindo, não, ela não, a advogada anterior já me orientou em tudo. Eu só preciso saber quanto que o serviço é esse. Aí ela insistiu, eu, não, a gente tem que conversar. Realmente, vamos marcar uma consulta, vamos sentar, marcar um atendimento, a gente tem que conversar. Ontem a gente conversou, foi assim, uma reunião rápida, eu já tinha analisado os documentos, a gente atendi junto com a Alana, inclusive, mas a gente orientou, conversou um pouco, gerou essa conexão para depois mandar a proposta. Mas tem que ter, o cliente tem que ver o valor em você antes disso. E eu dou sempre esse exemplo. O médico não vai prescrever o medicamento sem ele examinar o paciente. Então, quando o cliente fica forçando a barra para ele ter uma proposta antes, eu falo, olha, sabe quando a gente vai no médico? E eu dou esse exemplo mesmo, sem nenhuma conotação de ser arrogante, mas com uma linguagem bem acessível, de uma forma bem carinhosa, eu respondo, sabe quando a gente vai no médico? A gente quer que o médico acha que sabe qual que é a dor, que é a causa do problema, então me receita isso. O médico não vai te prescrever sem te examinar. Então, por isso que é importante a gente te ouvir, vamos marcar a consulta, vamos marcar a reunião. Aí você reforça essa necessidade, aí ele vai ter mais chances de enxergar seu valor, mais chances no fechamento aí da proposta. Com certeza. Foi até bom você tocar, que acabou sendo um plus aí de exatamente. Exatamente. Foi bom, na idade está, né? Está dentro do contexto, exatamente. Está dentro do contexto. Do contexto. Camila, já encaminhando para o final, gente, passou muito rápido. Gostou, Camila? Foi nosso ótimo, papo? podem me chamar mais vezes. Com certeza. Já encaminhando para o final, tem duas perguntas que a gente tem feito sempre para todo mundo que tem passado por aqui. A primeira é uma dica de um livro. Deixa um livro que você acha que vai ajudar as pessoas que estão nos ouvindo, um livro que virou muitas chaves para você e que a leitura realmente fez a diferença. Eu vou indicar o Prospecção Fanática, do Jet Blunt. Ele tem vários livros de prospecção, objeção, vendas, e esse Prospecção Fanática, ele vem, como o nome diz, com uma abordagem bem ativa. É claro que nem tudo se aplica para a área jurídica, mas aí o advogado vai ler, fazer o filtro, analisa o comprovimento e consegue pegar muitas estratégias ali de prospecção ativa. E teve um outro que acabou que a Elisa falou, né, que virou a chave, um livro importante para mim, que é Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro, todo mundo deveria ler, pelo menos uma vez ao ano, porque é um livro que mostra muito sobre as crenças que a gente tem, às vezes as limitações que a gente nem sabe que tem. Muitos advogados falam, eu sou tímido, não sei vender, e realmente ninguém nasce com esse dom, com esse talento. Você pode desenvolver uma habilidade. Então, com prática, com treinamento, com as ferramentas certas, você vai aprimorando com o tempo. Eu aprendi, eu não sabia vender. E você, eu recentemente também vi uma live sua no qual você falava que você teve que quebrar muitas crenças limitantes até chegar aqui, vindo do interior, porque a gente também veio do interior, né? Então a gente sabe muito bem isso. E a gente tem que... São várias barreiras e várias coisas culturais que eu, pelo menos, né, que sou de uma cidadezinha muito pequenininha, então eu tive que quebrar muitas crenças, porque lá o advogado não prospecta, o advogado é aquele que só fica atrás, o cliente vai até. Então, assim, foram muitas coisas que eu tive que quebrar também para desenvolver esse lado vendedor. Sim. E, Camille, uma frase que te inspira, que é a frase, assim, às vezes quando você tá mais desanimada, você relembra ela e aí você vai com gás total. Olha, desistir para mim não é uma opção. Eu sempre acreditei nisso e eu sei que no dia a dia nós temos vários obstáculos, mas nunca, em momento nenhum, desistir para mim foi uma escolha. E eu acredito que quando a gente tem essa clareza no nosso propósito, a gente não pode se desesperar. Então não é porque o cenário tá ruim, não é porque você não teve clientes esse mês, que você tá no vermelho, que você tá endividado, que você vai desistir. Na realidade, a gente tem que recalcular a rota, verificar os números, pegar o cenário e fazer o que eu posso melhorar. Toda vez que eu recebo um não, que eu recebo uma proposta recusada, alguém que não fechou, eu já coloco assim, próximo. Sempre pensar em fazer mais e não ficar apegado àquilo ali no menos, no que deu errado. Esse pensamento é uma mentalidade de crescimento que a gente vai desenvolvendo.
Mas uma frase que eu diria, já que o nosso tema é prospecção, que é uma coisa que eu sempre falo lá também no meu Instagram. Prospecção é banho. Tomou ontem, hoje tem de novo. Então, encarar a prospecção como uma atividade do negócio. É um braço do seu negócio, assim como gestão, assim como peticionamento, assim como organizar o financeiro. Tudo isso faz parte do trabalho do advogado. Então, cuide da prospecção, reserve um tempo na agenda todos os dias, tantas horas semanais para você se dedicar para aquilo. E aí, como é um banho, você não vai pular o banho no seu dia. Tomou ontem, hoje tem de novo. Exatamente. Não, e separar esse tempo para olhar o que você mandou de proposta, o que tem de proposta na rua, rodando, que você não teve retorno, ligar, perguntar se tem alguma dúvida. Sim. No final, porque sempre acaba, né? A gente acha que mandou a proposta, o cliente calou. Não. E parou ali, né? Coisa. Não, você tem que retomar esse contato sempre, fortalecer o networking, essa base. Não é porque não fechou que você vai esquecer, abandonar aquela pessoa ali, não. Volta, continua sempre presente, se colocando à disposição, porque uma hora ela vai fechar. Pode não ser agora, mas daqui a um tempo isso vai acontecer. Tem que persistir, né? Os obstáculos, eles fazem parte da vida. A pessoa tem que entender e verificar onde que tá a falha, onde pode melhorar. Né? Isso mesmo. A pessoa quer seguir mesmo, não pode sair desistindo no primeiro obstáculo, muita gente desiste. E realmente quem está iniciando precisa persistir, tem que ter uma disciplina. E isso é uma coisa que a geração atual, né, é muito imediatista. Testou hoje, não conseguiu, não é pra mim. Não dá certo só porque o meu deu errado e amanhã eu já tenho que mudar. As pessoas estão muito vulneráveis nesse ponto. E aí tem até um outro livro que fica aí de recomendação, que é o Antifrágil, do Taleb. Esse livro mostra muito sobre isso, não é nem ser resiliente. É mais do que ser resiliente, é ser antifrágil. O resiliente, a gente brinca que é como se fosse a pedra, né? Que a pedra resiste ao fogo, resiste a tudo e continua ali intacta. Não, a gente tem que ser antifrágil. Na dificuldade, no obstáculo, você conseguir crescer. Aí tem a Hidra de Lerna, que é um dragão, né, da mitologia grega, que ele tinha cabeças. Quando cortava uma cabeça, nasciam duas cabeças. Então ele cresce na dificuldade. É pegar esses nãos, é pegar o que deu errado e falar assim, o que eu tiro de lição disso para eu conseguir melhorar e crescer. E a partir dali você vai recalculando quantas vezes for necessário para você conseguir. Ter essa paciência é fundamental. Ninguém sai ganhando dinheiro no início, ninguém vai ficar rico da noite pro dia. Todas as pessoas, busque quem você admira. As pessoas passaram por uma trajetória, tem um percurso para chegar ali. Não tem fórmula mágica, né? Tem muito trabalho. Mas eu penso muito que essa geração tá vindo muito com essa cabeça de empreendedor, a mente empreendedora. Eu vou empreender na advocacia, eu vou ter o meu próprio negócio, meu próprio escritório. Mas aí, peraí, chega no perfil da Camila, por exemplo, que tem escritório próprio há pouco tempo, mas que está deslanchando e vê a Camila na Europa, passeando, acha que, e olha para sua realidade e fala, opa, peraí, eu não tô ainda, ela tem um ano de escritório, tá desse jeito, eu não consigo estar lá, mas é diferente porque você teve uma bagagem anterior. Então acho que as pessoas se comparam muito só com o nosso palco, sem ver o que a gente já passou no bastidor. E daí a gente não tem que se comparar, cada um tem uma história, então não há como se comparar. Cada um tem uma trajetória, tem um momento, tem pessoas que, igual ela já comentou, primeiro ela foi associada, ela já tinha uma bagagem técnica, ela desenvolveu tudo isso e depois foi para a docência. Então tem um caminho que ela percorreu completamente diferente do meu, do seu. Sim. Então não tem, as pessoas hoje em dia se sentem nessa necessidade de ficar comparando, fulano tem isso, tem que também ter. E não é assim. Tem que inspirar, né? Tem que inspirar. As histórias são diferentes. Então, tem que ser um motivador. Olha, que bacana que ela tá lá e que eu também vou chegar algum dia. Você não tem como comparar. Ela abriu o mesmo escritório, o mesmo tempo de escritório, mas as histórias são diferentes. Sim. Não é medido pelo tempo. Exatamente. E se for pensar no escritório físico, vai fazer 2 anos, mas são 9 anos de advocacia. Sim, então, você tem toda uma história. E se for olhar na faculdade, aí são mais 5 anos. Então, não se compara. Não tem como comparar com quem acabou de formar e vai assim como eu, mas não vou assim, comparar com os que já têm 30, 40 anos. Exatamente. Mas tem muita gente que tá com escritório recente que fala assim, meu faturamento ainda não tá
lá, eu não cheguei lá, peraí, e aí cria toda aí a frustração vem. Porque tá comparando, mas pegando apenas um detalhe. Isso. Né? Sim, não o contexto inteiro. Não, o contexto inteiro. Exatamente, eu vejo muito isso com as pessoas que eu convivo, alunos, jovens advogados que olham muitas vezes e aí você esquece de tudo que você já passou, do que você tá lá atrás. Enfim, Com certeza. Camila, muito obrigada, gente, que papo, foi muito legal. Muito legal. Camila, conta aí onde que as pessoas podem te achar nas redes sociais. Ótimo. Camila Soares G _ no Instagram, mas pode digitar Camila Soares Gonçalves, LinkedIn, Facebook, YouTube, tudo vai me achar. Pode ir, que vai encontrar tudo do escritório, tem muita coisa online, muito conteúdo gratuito que eu disponibilizo para os advogados. Eu tenho um curso específico de prospecção de clientes, então quem quiser também vai encontrar lá no meu Instagram. Vai ser um prazer, né, ter novos alunos e eu estou à disposição para voltar, pra gente falar sobre mais assuntos. Ai, que ótimo. Eu espero que vocês, né, que tenham ouvido, tenham aproveitado, e vocês também. Eu agradeço muito pelo convite e me senti muito honrada por estar aqui falando desse tema, que realmente estou num papel aqui de muita responsabilidade, né, de falar isso para jovens advogados, para outros profissionais, então eu fico muito feliz. Ai, que ótimo. Foi ótimo, realmente. Excelentes orientações, né, para todos nós, né? Sempre é bom aprender alguma coisa. Sem dúvida, sem dúvida. Mesmo para quem já está há mais tempo na advocacia, sempre aprende. Com certeza. Foi muito legal, muito bacana. Camila, muito obrigada. Realmente, a gente vai te convidar para outros podcasts. Eu tenho certeza que a gente ainda vai aprender muito aí com você, né, Ana? Com certeza. E olha só, bem, quero agradecer quem nos ouviu até agora. Lembrando que nós temos um novo episódio todas as semanas, meio-dia no Spotify e às 20 horas no canal do YouTube, todas as quartas-feiras. É isso, muito obrigada. Obrigada, meninas, e até a próxima. Foi um prazer. Até mais.